Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângelo Canan. Estamos aqui para mais um vídeo criando um projeto passo a passo com Clean Code, C#, MVC, SQL Server, Entity Framework, Migrations, Unit Test, DDD, TDD, Mockio, IOC, Structure Map, jQuery, Ajax, JavaScript e Bootstrap. Aqui estão as partes 1, 2 e 3. Eu recomendo que vocês as assistam. Se vocês não quiserem assistir, podem estar baixando o código-fonte. O link está no meu site. E vamos dar continuidade. Hoje será a parte 4 do projeto, Entity Framework e Migrations. Bom galera, para instalar o Entity Framework é muito simples. A gente vem aqui nesse Quick Launch, no topo do Visual Studio, e nós podemos digitar Pack. Vai aparecer essa opção, Package Manager Console. Vamos abri-la, e aqui nós vamos digitar install package entity framework. Uma coisa muito importante, você tem que prestar bastante atenção nesse combo aqui, default project. Tá vendo aqui que está selecionado o .web? Não é nesse projeto que nós vamos instalar o entity. Nós vamos instalar o entity no nosso projeto de repositórios, no repositories. Sempre que nós formos rodar qualquer comando referente ao entity framework, tenham certeza que o projeto certo está selecionado aqui. Ok? Agora só dá Enter. E o Entity Framework 6.1.3 está instalado na nossa aplicação. Agora o nosso projeto de repositories, nós vamos criar uma nova pasta chamada Entity Type Configurations. Nessa pasta nós vamos adicionar uma nova classe. O nome da nossa classe vai ser Usuário Configurations. Ela vai ser pública. E ela vai dar da classe Entity Type Configuration. Vamos importar o namespace. E vamos passar para ela a nossa classe de usuário. Vamos criar um construtor para a nossa classe. E aqui nós vamos mapear as propriedades do nosso usuário. Agora, olhando para a nossa classe de usuário, nós temos a propriedade CPF, e-mail, login, endereço, senha e token alteração de senha. Nós vamos criar agora algumas configurações para que o entity possa entender como ele vai configurar cada uma dessas propriedades exatamente na hora de criar nosso banco de dados. Agora nós vamos mapear a propriedade de CPF, então nós digitamos property x igual x.cpf.código. Para setar o nome que essa coluna vai ter, eu uso a propriedade has::name e vou passar o nome de CPF. E vamos criar um index. Então eu coloco .has::annotation, coloco index annotation name, new index attribute, passar o nome que vai ser ixcpf, o nome do nosso index, vírgula, aqui a ordem, vamos colocar como sendo 1. Vamos abrir chaves para passar uma outra propriedade, is unique, equal true. Ok? Mapeada a nossa propriedade de CPF. Nós dizemos que para esse value object de CPF nós vamos utilizar a propriedade código. O nome da coluna será CPF e ela terá um index chamado ixcpf, que será único. Bom, agora eu vou colar as outras propriedades que são bem parecidas. Nós temos nossa propriedade login. Precisamos passar o tamanho máximo para ela, então fica .hasMaxLength, passando usuário.loginMaxLength. Voltando para a classe de usuário, ela está aqui. É a nossa constante com o valor máximo que o campo login pode ter. Vamos criar um index para o login, porque tanto o CPF, o login e o e-mail são campos que serão muito utilizados nas buscas. Para a propriedade do e-mail, ele é um value object, então nós colocamos e-mail.endereço, que é a propriedade string que vai realmente armazenar o endereço de e-mail. Falamos que o nome da coluna vai ser e-mail.
que ela vai ter um tamanho máximo do e-mail.endereço maxlength, e também criamos o index para ela, e x e-mail também único. Se na sua aplicação tanto o e-mail quanto o login e o CPF não precisam ser únicos, então você troca aqui o isUnique para false. Agora no value object de endereço, nós temos várias propriedades. Então nós setamos cada uma. Endereço.bairro, falo que a coluna dele vai se chamar bairro e que o tamanho máximo vai ser endereço.bairro maxlength. Endereço.cidade é a mesma coisa, nome da coluna cidade e endereço cidade maxlength. Complemento a mesma coisa, logradouro, número, UF e CEP. A diferença é que o nosso UF ele é um enum. Um enum com todos os estados que nós temos no sistema. Todos os estados estão aqui dentro desse enum. É uma coisa que não vai mudar, então vale a pena deixar dentro de um enum no sistema. E o CEP ele é um outro value object com a propriedade CEPcode, que é um long, que é quem vai armazenar o nosso CEP. Então nós só setamos que o nome da coluna será CEP. Agora vamos criar mais uma classe no nosso projeto de repositórios, que vai se chamar efdbcontext. A classe precisa ser pública e ela precisa herdar do dbContext. Nessa classe aqui que nós vamos mapear quais classes que se transformarão em tabelas no banco de dados. Vamos criar um construtor para a nossa classe. E esse construtor ele vai herdar da base, passando o nome que nossa connection string terá. EF. Se você for utilizar outro nome no seu webconfig para as suas connection strings, é aqui que você vai trocar. Agora nós vamos setar configuration.lowsLadeEnabled equal false. O que essa propriedade aqui faz? Por padrão, o Entity Framework sempre deixa o lazy loading habilitado. Quando você está montando a sua query em cima da tabela usuário e ela tem uma propriedade de cargo, que é uma outra tabela, com o lazy loading habilitado, todos esses dados de relacionamentos eles são carregados automaticamente. Com o lazy load não habilitado, você precisa setar nas suas queries através do include quais as tabelas que você quer trazer. Assim você consegue aumentar a performance diminuindo os dados que você não precisa de estar sendo selecionados do banco de dados. Agora, para marcar quais das nossas entidades que se transformarão em tabelas, nós vamos colocar uma propriedade do tipo public db set, passando o usuário, que é a nossa tabela, e nós vamos chamar aqui de usuários. E vamos colocar um getSet. Somente com essa propriedade o entity já sabe que o usuário será uma tabela no banco de dados. Agora nós vamos sobrescrever o método onModelCreating. Toda vez que ele for criar o nosso modelo, ele vai chamar esse método. Então aqui nós podemos setar várias configurações. A primeira delas que eu estou setando, eu chamo modelbuilder.conventions.remove pluralizing table name conventions. Se nós não removermos essa propriedade, o Entity Framework irá criar todas as nossas tabelas no plural e obedecendo as regras do inglês e não do português. Então, às vezes vai ficar bem feio o nome das tabelas que serão criadas. Mas duas propriedades que eu estou removendo, onToMany Cascade Delete Conventions e Many-to-Many Cascade Delete Conventions. Retirando essas duas propriedades, nós evitamos que o entity saia deletando automaticamente os relacionamentos dos nossos registros. Por exemplo, ao deletar um usuário, irá deletar todas as compras automaticamente. Outra coisa muito importante é que o Entity Framework, por padrão, ele cria todas as propriedades como nvarchar, que ocupa o dobro do espaço no banco de dados. Então o que nós vamos fazer? No Model Builder, nós pegamos todas as propriedades do tipo string e configuramos para que todas tenham o tipo de coluna varchar. Assim, todas as propriedades do tipo string vão ser varchar automaticamente. E aqui, por segurança, nós setamos que todas as propriedades do tipo string terão um res max length de 50. Então, qualquer descuido que tiver de uma propriedade string, ela vai ter no máximo 50 caracteres
e não o varchar maxlength. Agora, para aplicar as configurações que nós criamos do usuário anteriormente, nós colocamos modelbuilder.configurations.add new usuário configurations. Agora, o próximo passo é habilitar o migrations. Então, nós voltamos para o Package Main Console, verifica se o default project está no seu repositórios, sempre muito importante verificar isso. Vamos digitar enable -migrations. E apareceu um erro: an object of type index attribute cannot be serialized by the index annotation serializer. Only index annotation objects can be serialized. Voltando à nossa classe de usuário configuration, CPF ficou faltando o new index annotation. Nós colocamos direto o index attribute. Não precisamos rodar de novo o comando de enable migrations, porque esse foi apenas um erro de configuração, ele já está habilitado. Vocês podem ver que foi criada a pasta aqui, migrations, no nosso projeto, com esse arquivo configuration. Nele nós temos essa propriedade automatic migrations enabled, que está igual a false. Eu aconselho vocês a deixar ela sempre como falso, porque assim nós somos obrigados a criar as migrações do nosso banco de dados, ou seja, as versões do nosso banco de dados, e podemos voltar para elas caso algum erro aconteça. E além disso, podemos setar manualmente como serão feitas as transições entre as versões. Agora, para criar nossa primeira migração, nós voltamos para o Package Main Console, e aqui nós vamos digitar add-migration, e agora o nome da nossa migração. Eu sempre gosto de colocar o nome começando com migrations. Então, migrations, underline, banco, underline, inicial. Vamos dar Enter. E aqui foi criada a nossa primeira migração automaticamente. Então aqui ele criou a classe migrations banco inicial, herdando do DB migration. Temos o método up, que é quando essa migração subir, e o método down, se nós quisermos voltar essa migração. Aqui o método para criar a tabela de usuário, com as propriedades que nós citamos, com a chave primária do ID, criando os index, e o down removendo tudo isso que foi criado. Para criar a nossa connection string, nós vamos no projeto de web, nosso web config, e aqui onde está essa default connection, nós vamos apagar ela, ou no caso de vocês, vocês podem modificar, e eu vou colar a minha nova. O nome da minha connection string nessa propriedade name é fdbcontext, tem que ser o mesmo que eu estou passando aqui no construtor. Aqui no datasource vai o nome do servidor, no meu caso localdb/v11.0, que é o padrão quando você instala o Visual Studio. Initial catalog é o nome do banco de dados, no meu caso aqui vai se chamar tutorial e-commerce. E aqui no final eu coloco a taxa db file name, ele vai criar um arquivo na nossa solução com o banco de dados. O nome vai ser tutorial e-commerce 2015-04-dia 28.mdf. Agora nós voltamos para o Package Main Console, update-database. Pronto, ele rodou as migrações e rodou o seed. Agora eu vou copiar o nome do meu servidor. E aqui na aba Server Explorer, vou adicionar uma nova connection. Server name, coloco o nome do servidor, Windows Authentication. E aqui vou selecionar o banco de dados, tutorial e-commerce. Posso testar minha conexão e dar um OK. Abrindo o nosso banco de dados, nós temos as tables e está aqui a tabela de usuário, com todas as propriedades. E aqui também a tabela underline migration history. Essa tabela o migration usa para saber em qual versão que seu banco de dados está. Ok? Se nós clicarmos com o botão direito aqui em usuário, show table data, nós vamos ver que nossa tabela está vazia. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer para popular o banco de dados de maneira automática toda vez que rodar o update database. Então aqui no nosso repositório vamos criar uma nova pasta
chamada seeds. Vamos criar um novo arquivo chamado usuário seed. A classe precisa ser pública. Vou criar um método público estático tipo void, não vai me retornar nada, chamado seed. Ele vai receber como parâmetro o nosso EF dbContext. Nós vamos chamar aqui de context. Acessando o nosso context, nós vemos que aqui nós temos a propriedade usuários. Essa tabela usuários se refere à nossa propriedade db7 usuário que nós criamos. Os usuários dão um ponto add or update. Ele vai sempre olhar se o registro não existe, ele inclui. Se já existe, ele atualiza. Só que para ele descobrir se o registro já existe, ele precisa de alguma chave. Então nós vamos passar aqui x igual x.login. Então nós vamos setar que ele vai verificar sempre pelo login se os usuários que nós vamos passar aqui existem ou não. E vamos passar aqui o nosso usuário, que será um new usuário. Todo usuário precisa de um login. Nosso login vai ser admin master. Vamos passar um CPF, new CPF. Vamos passar um e-mail. Passar a senha, que vai ser teste. E a confirmação da senha. Aqui vocês já podem perceber a vantagem de usar os value objects. Nós não passamos para o usuário uma string com CPF, nós passamos o objeto CPF. Nós podemos ter ele todo tratado. O e-mail a mesma coisa. Agora, para que seed funcione, precisamos ir na pasta migrations, no arquivo configuration. E aqui nesse método seed, nós vamos apagar todo esse código comentado. Vamos chamar nossa classe usuário seed.seed, passando o context. E agora nós voltamos para o package main console e digitamos novamente update database. E aqui, ao rodar o método seed, ele deu um erro, falando que o valor endereço não pode ser nulo. Então nós voltamos para a nossa classe de usuário. Para corrigir esse erro, nós vamos passar aqui então o endereço. Vamos pegar a nossa propriedade endereço igual a endereço. Voltando para o nosso usuário seed, que ele está dando erro, nós vamos passar o endereço para ele. Que eu vou criar um novo endereço, com a variável endereço, recebendo uma nova instância da classe endereço passando os dados. E aqui ao final do nosso usuário, eu passo nossa variável endereço. Rodando novamente o nosso update database. Agora deu outro erro, falando para olhar na inner exception. Subindo aqui, até onde rodamos nosso update database, nós podemos ver que deu um erro numa datetime, um out of range. O que é isso? A data inicial do C# é 1/1/1. E a data inicial do SQL Server é do ano 1000 e alguma coisa. Então por que isso está acontecendo? Por causa das propriedades de data início, que é obrigatória, não está sendo setada. Então voltando à nossa classe de usuário, que nós precisamos setar dt inclusão igual a datetime.now. Rodando novamente o nosso update database. Agora sim, ele rodou o seed com sucesso. Nós voltarmos para a nossa tabela e atualizarmos, e aqui vocês podem ver que o nosso usuário foi criado. Use o seed para criar todos os dados que serão padrões para todos os bancos de dados. Por exemplo, estado civil, cargos que serão iguais e etc. Todos os dados precisam ser pré-populados. Usuários de teste. Muito obrigado, ajude o canal a continuar, deixe suas sugestões nos comentários, se inscreva, dê like e compartilhe em suas redes sociais. Meu Facebook, facebook.com/ocanaangelodev, meu site angelocana.com.br, meu e-mail angelocana@gmail.com e Twitter @ocanaangelo.
Fiquem ligados que semana que vem estarei postando a parte 5 do projeto, criando as nossas classes de repositório. Então é isso, pessoal. Um abraço e tchau!